Noite passada eu sonhei que eu tinha que dar uma aula sobre o logaritmo. Coitado dos alunos. Horrível, porque eu não faço a menor ideia. Não sei nem o que é logaritmo, eu sei que tem uns númerozinhos pequenos perto dos números grandes. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é A Casa Sombria, do original The Night House de 2021. O filme foi dirigido por David Bruckner, um diretor bastante promissor que fez filmes como O Ritual, aquele que é sem o Anthony Hopkins, e uns curtas muito bons de VHS e de Southbound. Ele é o cara que vai dirigir o filme novo do Hellraiser, inclusive. E o filme estrela a Rebecca Hall, que a gente já falou de um filme com ela aqui no canal, que é O Despertar, filme de Casa Mal Assombrada, mas ela é mais conhecida por filmes de drama, tipo Christine e Vicky Cristina Barcelona. Night House é um filme que a gente deixou passar quando lançou ano passado, mas que acabou chamando a nossa atenção rapidamente, principalmente por causa do diretor, que está construindo uma filmografia bem sólida. E também porque foi um filme muito bem falado, teve várias críticas, vários reviews e vários veículos que colocaram ele como um dos melhores do ano de 2021. Então a gente viu A Casa Sombria, que apesar de ter um nome bem genérico, é um filme bem diferente. Ele vai bem nessa onda de terror psicológico, atmosférico, suspense, que tem uma trama que deixa meio ambíguo se é sobrenatural ou se é real. E não é exatamente um filme genial, nossa, nunca vimos nada como isso antes, mas é um filme muito bem feito e realmente tem umas ideias diferentes e interessantes ali. Mas antes da gente falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram A Casa Sombria, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho, então considere virar membro da Trecheira. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, a teaser de vídeo, coisas que a gente lança aí pra galera. E também pode votar para escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal. Então é isso, vamos à trama. A Casa Sombria é sobre a Rebecca Hall. Ela tá morando sozinha nessa casa, perto do lago, depois que o marido dela inexplicavelmente se matou. Ela caiu no alcoolismo, tá toda zoada da cabeça e começa a ter uns sonhos que parecem ser bem reais, nos quais o marido tenta interagir com ela de alguma forma. Ela então começa a achar que o fantasma do marido tá na casa dela e por causa disso começa a investigar os pertences dele e vai descobrindo que ele estava envolvido em alguma coisa peculiar, suspeita, que ela não sabe exatamente o que é. E o filme é isso, é ela tendo essas visões bizarras e descobrindo as coisas que o marido dela faziam por ali. E ao longo da trama elas vão ficando cada vez mais bizarras e inexplicáveis. Eu gostei bastante do começo desse filme porque a personagem tem muita história, tem muito contexto pra dar, mas ao invés de ter um diálogo expositivo logo de cara, o filme te conta tudo visualmente. A direção vai focando nessas coisas, o copo na mesa da cabeceira pra mostrar que a protagonista anda bebendo, mostra as fotos dela com o marido, depois mostra ela dormindo sozinha em um lado da cama de casal, deixa implícito que ou ele morreu ou ele foi embora e largou ela ali. Que é exatamente a mesma coisa que eu fiz no meu curta-metragem Rotina, que a gente gravou ano passado. Ele falou isso o filme inteiro. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso para estabelecer o estado mental da personagem, ele também usa para estabelecer os aspectos sobrenaturais da trama. E o filme é esse tipo de filme que começa no cotidiano, mas vai escalando ali para uma coisa mais sobrenatural, mais bizarra. Mas logo no começo já tem uma cena que a gente vê pegadas saindo do lago, indo na escada que vai pra casa, e a gente já percebe que tem alguma coisa estranha, porque não tem ninguém na casa além da protagonista. E a direção é criativa em como ela manipula o que você e o que a protagonista tá vendo. Tem todos esses truques de sempre, de ela olhar pra uma coisa que tá ali, quando ela desvia olhar a coisa muda. Mas também tem uns momentos de perda de tempo, tipo quando a protagonista tá no começo lá na sala de aula, mexendo no computador, vendo caso online. Mas aí do nada ela percebe que se passaram horas e que agora a aba de pesquisa tava tipo com arma ou alguma coisa mais tensa que ela tava procurando. Porque de novo, tem uma cena parecida no meu curta Rotina, que o Luiz tá mexendo no computador e aí passam horas enquanto ele tá escutando uma música só. E esse é um filme que tem bastante jumpscare, mas ao contrário dos Invocaverso da vida, ele tem uns sustos bem criativos. Ele usa umas coisas bem sutis, tipo o reflexo na porta de vidro, ou então umas coisas mais temporais, como a personagem cai no sono e acorda imediatamente com barulho alto, só que a gente sabe que passaram horas desde que ela estava dormindo. E o visual do filme é todo muito bonito. O cenário da casa, que é o mais importante no filme, né, que tem casa no nome, é um visual diferente, é bem memorável. E a fotografia do filme é uma coisa sombria que ocasionalmente cai naquele surto sobrenatural de luz vermelha que eu acho muito bom. Mas voltando à protagonista, essa história toda dela, depois da introdução, é contada de uma forma bem expositiva, assim, num diálogo bem mais explícito.
O que é até bom, porque a história é importante, ela tem umas particularidades que não tem como a gente pegar só com as dicas visuais que acontecem na introdução. Então acaba que o filme consegue conciliar bem essas duas coisas. Primeiro ele mostra ali tudo o que está acontecendo e depois esse diálogo acontece para a gente entender de fato o que aconteceu. Algumas coisas são um pouco redundantes, mas não de uma forma que fique um diálogo expositivo estúpido. Esse filme não tem tantos personagens, não tem tantas cenas de diálogo, mas os diálogos que ele tem são muito bons. Tem toda a cena que a protagonista vai pro bar com o pessoal do trabalho e é uma situação muito esquisita e constrangedora, porque ela tá falando abertamente ali dos traumas dela, do suicídio do marido. Mas não chega a ser uma cena assim, tipo, difícil de ver, porque o diálogo ali é bem escrito e não é só ela falando do trauma, é realmente uma conversa que tá acontecendo ali. Os personagens falam coisas interessantes ali, fazem uma comparação entre paralisia do sono e sonambulismo, essa coisa do corpo acordar e a mente dormir e vice-versa. Teve umas coisas ali que eu achei espertas. E o que ajuda também é que a personagem é muito bem escrita e a Rebecca Hall tá dando um show de atuação. Ela transmite bem esse trauma da personagem, mas ao mesmo tempo fica muito claro que ela tem essa personalidade cínica. Ela fala tudo com uma honestidade brutal, ela simplesmente chega no rolê do bar, que ela não queria nem ir, né? E já fala o seguinte, galera, eu acho que tem um fantasma lá em casa, vocês acreditam em fantasma? E eu acho que isso que é o diferente, porque o filme trata ela como traumatizada, claro, mas também não é uma personagem frágil, muito pelo contrário, ela é uma personagem forte e a cara de pau dela, junto com os diálogos cínicos, fazem o filme ter até um tom de humor ali, das situações absurdas. Queria dizer também que ela é uma professora, igual o personagem do Luiz, meu curta-metragem rotina. Aí vai chegar no final e falar, Oswaldo, onde podemos ver o seu curta? Aí você vai falar, em lugar nenhum ainda. A Rebecca Hall manda tão bem aqui que ela praticamente carrega o filme todo sozinha, mas tem outros personagens secundários na trama também. E todos eles cumprem um propósito específico no roteiro. O cara lá, que é o jornalista do Demolidor, ele faz um vizinho que tá no filme pra ser um tipo de professor enredo, que na real não explica nada. Ele tá lá mais pra entregar um novo fio pra investigação da protagonista. E tem a melhor amiga dela também, que tem os seus momentos de relevância, mas que tá no filme mais pra protagonista ter alguém pra conversar e pra poder explicar melhor a personalidade dela, o que ela tá pensando ali. E como esse é um filme de muita reviravolta, muitas interpretações, pra falar mais sobre ele a gente vai ter que entrar na spoiler zone. You've just crossed over into the spoiler zone. Esse é aquele tipo de filme que começa com um mistério que vai lentamente sendo desvendado ao longo da trama, vai mostrando pista até chegar numa sequência final com uma série de coisas que explicam o filme. Ou não. E o filme vai criando esse suspense, vai criando esses sinais de que alguma coisa está errada. As pegadas que não tem dono, as várias fotos que ela acha no computador do marido dela com mulheres que parecem com ela, os cadernos com vários rabiscos, os desenhos de labirinto e tudo mais. Nessa cena eu já bati o olho, vi lá o caderno com um monte de desenho que não fazia sentido, labirinto, anotação, coisa de gente obcecada e falei, ah não, vai virar Hellraiser. O que fica pior ainda é quando a personagem descobre a tal casa sombria, porque ela vai lá na floresta do outro lado do lago e descobre que o marido dela estava construindo uma casa lá, que era uma réplica exata da casa onde os dois moram. Quando ela chega nessa casa, o que ela encontra uma estatuetazinha de uma mulher toda espetada com um monte de espeto saindo da cara. Eu falei, ah não, é o Pinhead, pronto. Para, David Bruckner, isso não é Hellraiser ainda. Ou talvez o problema seja eu, né? Fico vendo Hellraiser em tudo, pode ser um problema. Mas ele realmente tá dirigindo Hellraiser agora, né? Então dá pra... Não, na verdade não dá. E esse filme é bem peculiar também porque ele tem o famoso livro conveniente que a protagonista aparentemente vai abrir, vai ler e explicar a trama pra todo mundo. Mas na verdade ele não serve pra nada, ele serve só pra ela ir até a livraria e encontrar a menina que faz Ninfomaníaca. E aí parece que ela, que é uma das mulheres que tinha foto no computador do cara, estava tendo um caso com ele. Só que é aí que vem a subversão do roteiro, porque quando você acha que é uma história de traição, que ele traía a mulher, a parada vira completamente uma história de serial killer. Na verdade, o cara estava levando um monte de mulher para casa da frente e matando todo mundo e escondendo no porão. Bem chique. E com essa revelação, o filme meio que vira uma dessas tramas de o que é real e o que é sobrenatural. Dá pra você interpretar de várias maneiras. O filme todo é baseado nessa coisa meio surreal, que a protagonista vê os fantasmas, vê umas cenas tensas de assombração, mas é sempre quando ela tá dormindo, é sempre em cena de pesadelo. Inclusive tem uma cena nesse filme que tem uma cena de pesadelo que é uma coisa bem real, que ela sonha que ela tá trocando mensagem com o marido morto dela, e quando ela acorda ela pega o celular pra verificar se teve mensagem mesmo, mas não teve. Isso acontece comigo o tempo todo. Uma vez eu sonhei que eu tava
fazendo uma stream, a internet caiu, eu fiquei tão puto que eu comi meu mouse. E aí quando eu acordei, eu falei, caraca, não é possível, eu comi meu mouse ao vivo. O que nem fazia sentido, porque a internet tinha caído. E aí eu fui correndo abrir o perfil da trecheira na outra rede, a rede roxa, pra ver se tinha algum clipe de eu comendo meu mouse. E depois, não, foi só um sonho. Mas eu queria só dizer que eu super acreditaria se você me contasse que ficou puto com o meu mouse. Então o filme todo pode ser interpretado como a protagonista dando uma viajada nas ideias, pode ser tudo metafórico, mas também tem umas cenas que ela de fato encontra a entidade, encosta na entidade, interage com ela. É um desses filmes que você meio que vê pelos olhos da protagonista e ela não é uma narradora confiável, por assim dizer. E essa entidade que ela encontra é o nada. Porque a protagonista tem todo esse lance de que ela sofreu um acidente de carro há muitos anos atrás e ela foi dada como morta por 4 minutos. E ela tem essa questão de que depois de morta ela não viu nada. Então ela é assombrada por esse nada e aí fica um ponto muito forte do filme, que é como eles conseguiram transparecer esse vilão que não existe na cena. O vilão não é uma presença física, ele é um espaço entre os objetos, porque ele não é nada. Ele é uma ilusão de ótica, ele é a forma como os móveis ficam que aparece a silhueta de uma pessoa. E isso é muito criativo, acho que do aspecto visual do filme esse é o elemento mais único e diferente. E o filme tem uns efeitos muito bons também. Não é um filme de gore, não tem cenas de sangue nem de assassinato muito gráficas. Ele é um filme que é quase totalmente terror psicológico, e os efeitos que tem nele são mais essa coisa do nada, da computação gráfica para fazer o homem invisível funcionar, interagindo ali com a protagonista, e isso é muito bem feito. E claro, o filme tem um final ambíguo, né, que como eu disse, pode ser interpretado de diversas maneiras, mas é basicamente aquela coisa do foi tudo real ou foi tudo sobrenatural. Então vamos pro final explicado da Casa Sombria. Primeiro, a trama sobrenatural, que é o que o filme deixa explícito pra gente. Que depois que a protagonista morreu, ela meio que encontrou essa entidade, que é o Nada, meio que uma dona morte da vida. O Nada encontrou com ela e ele quer levar ela de volta. E a entidade tenta fazer isso forçando o marido a matar ela. Mas o marido resiste, ele não quer matar a Rebecca Hall, então ele começa a matar mulheres que são muito parecidas com ela, pra meio que tentar enganar a entidade, mas eventualmente ele sabe que não vai conseguir enganar a entidade por muito mais tempo, então ele se mata. E o resto do filme é a protagonista descobrindo e derrotando essa entidade, que é o Nada. Só que esse é o tipo de trama que parece que tem simbolismo demais ali pra ser só isso, então é claro que eu acho que tem uma interpretação real ali que faz mais sentido pra mim. Que o marido era um serial killer o tempo todo. Ele matou a galera porque ele tava com esse impulso, ele queria matar a Rebecca Hall, mas ele também não queria matar ela, né, porque era a mulher dele. Então ele matava mulheres muito parecidas com ela, até o momento que ele não conseguia mais controlar e preferiu se matar. A Rebecca Hall já tinha tido esse acidente, esse encontro com a morte que tinha deixado um trauma nela, um medo do nada que vem depois. Então as coisas se juntaram na cabeça dela, o luto e todas essas revelações sobre o marido criaram essa justificativa, né, inventaram essa criatura meio que pra justificar tudo o que aconteceu. E eu acho que só pelo fato da entidade literalmente ser nada, já mostra que realmente não tinha nada ali, que era tudo coisa da cabeça dela. Então eu gosto mais dessa segunda versão, dessa segunda interpretação. Enfim, no final, Casa Sombria foi um filme que repetiu alguns clichês, mas que teve uma abordagem original o suficiente e um vilão bem criativo. É um filme bem bonito também, e que tem uma atmosfera legal, consegue criar um terror e uma tensão. A categoria que a gente coloca ele, então, é notável. Olha só, tem uma moça usando uma camisa aqui. Muito engraçado, Oswaldo Carina, muito engraçado. Que palhaçada.